sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou a Adriana Maria, este é o meu sinal, estamos aqui para mais uma aula, não é? Deste novo ano letivo e é sempre uma alegria estar com vocês. Nós temos o privilégio, não é? De estar aqui nunca sozinhos, sempre acompanhadas, não é? Temos Midian, não é? Nossa intérprete, não é? Tornando a nossa aula muito mais acessível. Vocês conseguem também contemplar aqui do meu lado, não é? Uma mesa. Na mesa tem uma sombrinha do frevo, uma tiara, não é? Que eu trouxe aqui, não é? Representando este dia 9, que é o dia do frevo. Frevo é cultura do nosso estado, é cultura no nosso país. E aí, pessoal, né, estejam aí já em ritmo, né? Vivenciando, em ritmo de frevo, vivenciando essa cultura. Eu vou aproveitar e também me autodescrever. Eu estou em pé nos estúdios Educa Recife, visto blusa laranja, calça jeans clara. Tenho estatura baixa, tenho cabelo tamanho médio, uso óculos, tenho cor parda e estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. O nosso tema de hoje é gêneros poesia e entrevista, não é? Dois gêneros deliciosos, né? Muito bom de ser estudado, de ser vivenciado em sala de aula. Nós temos também, pessoal, a nossa ferramenta, não é, interacional, que é o chat. Hoje nós não estamos utilizando o chat, mas aí temos também o canal de YouTube, onde as nossas aulas ficam lá para serem reutilizadas por vocês no momento que vocês quiserem ter acesso, não é, e assistir, rever conteúdos, todas as disciplinas. Não é? Então, todo esse acervo de conhecimento é de vocês, ok? Então, vamos lá. Eu gosto sempre de trazer o objetivo da nossa aula, não é? Para nos inteirarmos do que é que estamos fazendo aqui. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é ler em voz alta textos literários do gênero poema e poesia, estabelecer expectativas sobre a interpretação dos textos a serem lidos. Então, vamos trabalhar esse gênero poesia, que começamos na aula anterior, onde eu trouxe para vocês um poema de Manuel de Barros. Não é? E aí falei da marca desse autor, não é? Onde ele é um contemplador da natureza, e aí exploramos toda esta interpretação, não é, do seu poema, da sua poesia. E aí agora nós vamos estar, não é, revendo o que é poesia. Não é interessante rever, não é, o conceito em si, não é, e entender como é que se faz poesia. Então, o que é poesia? A poesia é a arte de compor versos livres ou com rimas, não é? Versos livres é o que você vê, contempla, sente e você escreve, não é? E a poesia com rima, ela é organizada, não é? Os versos são organizados ali, não é? 4 versos dentro de uma estrofe, onde nós temos, não é, combinações, nós temos as rimas ali. Então, nos versos, as palavras são combinadas de forma que surgiram imagens verbais e efeitos sonoros, para assim exprimirem a ideia, estado de alma, não é? Sentimentos, impressões, diferentes gêneros da arte e da literatura se vale da poesia, como o rap, a letra da canção, o cordel, o poema e etc. Então, pessoal, não é só, não é, um texto escrito com o nome poesia, que é poesia. Então, vocês percebem que uma artista, não é, da música, não é, do mundo musical, ele também faz poesia quando alguém desenha um quadro. Não é? Essa pessoa também
está fazendo poesia, não é? Às vezes ele não faz um texto, ela não faz aquele texto escrito, mas o seu quadro representa a poesia representa sentimento, não é? Estado de alma, não é? A poesia também representa a visão, a contemplação da vida que o autor tem. Então é muito interessante quando lemos um poema, uma poesia de um autor que é fã, não é? Ou é amante, eu vou falar fã, amante, não é, da natureza. Eu sou a amante da natureza. Então, olhar uma folha, não é, com o seu diferente formato, olhar a imensidão do mar, olhar os detalhes de uma flor, não é? Nas suas diferentes espécies. É maravilhoso, pessoal. Então, eu fico assim, deslumbrada diante de tanta beleza, não é? Então, pessoal, poesia é isso. Poesia também é vivenciar momentos importantes com pessoas importantes. Então, poesia vai além das letras escritas. E as letras, quando elas são escritas, elas partem de um momento que esse autor vivenciou, não é? Ou pensou. Às vezes ele cria um eu lírico, um personagem para esta poesia. Às vezes ele não, ou ela não fala de si mesmo, mas ela fala de alguém que ela estudou, não é? Pesquisou, criou esse personagem e deu vida a esta poesia. Então, agora nós vamos assistir uma entrevista que eu fiz, não é, com a professora, escritora, poetisa da nossa rede municipal, Magali Ribeiro. É incrível, alguém, não é, de uma tranquilidade tão grande, de uma sensibilidade e que é também amante da natureza. Vamos, amante da natureza, amante da vida. Então vamos assistir a esta entrevista, não é um vídeo curto. Estejam atentos, percebendo esses detalhes, não é, nesta professora, poetisa e escritora Magali Ribeiro. Olá, pessoal, nós estamos aqui com a professora da nossa rede, Magali Ribeiro, e gostaríamos de conversar um pouco com ela, não é, sobre a sua experiência como escritora. Não é? Como foi para você esse tempo de gestação deste livro, Magali? Boa tarde. A questão de me constituir como escritora era um reflexo, não é, da minha habilidade de contação de história. Eu sempre gostei de contar história para os meus estudantes, né, para minhas estudantes. Isso eu acredito que seja o desenvolvimento natural. É muito importante o gênero poesia, porque é um gênero que traz a realidade, né? Apresenta a realidade, só que com um tom diferente, um tom de alegria, um tom de beleza, um tom de animação. Eu costumo dizer que o poeta ele é um profeta, não é? Porque ele lança seus olhos para além dessa realidade dura, triste, escura, né? E ele consegue perspectivar mundos diferentes, mundos mais humanos, mais poéticos. E isso é muito importante, principalmente para a via da educação. Esse seu depoimento é muito rico, não é? Para os nossos alunos e alunas da nossa rede. Então, deixa para a gente aquela dica, não é? Para os nossos alunos que estão iniciando na leitura, não é? Na escrita, a importância, não é, desse eixo, não é, na construção dessa vida acadêmica, vamos dizer assim, dos nossos alunos e alunas da nossa rede. Eu acho que mais do que uma dica para os estudantes e as estudantes, é uma dica também para os professores e professoras, né? Porque quando a gente trabalha o gênero poesia na sala de aula, né, na nossa prática pedagógica, a gente desperta o gosto pela leitura e pela escrita. Então a dica que eu trago, que eu deixo sempre, é que a gente comece com poemas pequenos, a gente comece com poemas que falem sobre a natureza, poemas de encantamento, que despertem nas pessoas a vontade de ler e a vontade de escrever e delas também expressarem seus sentimentos.
Porque, como eu disse, qualquer um pode ser poeta, mas a gente precisa praticar, a gente precisa tomar tempo para observar a natureza, para dar lugar à sensibilidade, né? E para fazer isso é importante que o professor e a professora apresentem esse gênero, né? Poesia vem do grego poese, que significa caminho da beleza. Então, trilhar o caminho da beleza dentro de uma realidade tão dura como essa que nós estamos vivendo, não é? Um momento de tantas incertezas, saindo de uma pandemia, ainda com tantos problemas que nós estamos enfrentando. Então, a poesia é um caminho de liberdade e é um caminho de beleza, para que a gente possa lançar nossos olhos para além do que está aqui posto e a gente possa vislumbrar mundos mais bonitos, realidades mais bonitas, e que todos possam saber que qualquer um traz, né, um poeta dentro de si. E aqui no livro eu pergunto, onde mora a poesia? E a poesia, ela mora dentro do coração e no brilho de olhar de qualquer um, né, que se deixe ser um poeta ou que se deixe apreciar a poesia, a beleza da poesia. Maravilhoso, não é, pessoal? Ouvir uma professora, escritora e poetisa, não é? Que tem tanto conhecimento e encanto, não é? Então, a poesia é isso. A poesia, ela nos emociona, ela nos encanta, mas também ela nos ensina. Eu gostaria de agradecer a você por esse privilégio, né, que você nos dá em poder lhe ouvir, poder lhe entrevistar. E é isso, alunos e alunas da nossa rede. Vocês também podem ser poetas, escritores. Então, vamos fazer poesia. Esse poema, Adriana, ele fala da esperança. Ele tenta conceituar o que é esperança, não é? Mas, na verdade, cada um tem o seu conceito de esperança a partir da sua própria vivência. Verdade. Então, a esperança mora no lugar onde cada um localiza ela. E esse poema aqui, esperança, ele quer caracterizar o que é esperança. Sim. Mas essa aqui é a minha visão. É claro que cada um vai ter a sua visão de esperança. Posso ler sua visão, Magali? Claro, minha querida. Então vamos ler, pessoal. Esperança é uma criança menina, debruçada na fonte da vida, toda vestida de verde. Quanto mais da vida bebe, mais a menina tem sede. Esverdeia os campos, voa sobre as cidades, recolhe lágrimas de espanto, busca as tramas do infinito e materializa felicidades. Eternamente renovada, ela acende as alvoradas com o brilho do seu olhar. Tem um sorriso novo, desperto, e os braços sempre abertos, pronto para nos abraçar. Que lindo, Magali. Pois é, esperança. Emocionante. Então, Magali, vamos deixar aquela mensagem para 2023, não é? Para todos os nossos alunos e alunas da nossa rede. Com muito prazer, para todos os estudantes e todas as estudantes, para todos os professores e todas as professoras, que 2023 seja um caminho de esperança, seja um renovar de alegrias, que nós possamos mudar a lente dos nossos olhos e enxergar um mundo mais poético, mais humano, mais ético, não é? Um mundo maravilhoso, onde nós possamos acolher a todos, um mundo onde caiba todo mundo. Essa é a minha esperança e essa é a esperança que deve ser a de todos nós. Essa deve ser a nossa esperança. Muito obrigada, Magali, por todo esse depoimento, não é? Tão maravilhoso e tão emocionante, que nos toca e tenho certeza que tocará todos os nossos alunos e alunas da nossa rede. Eu que agradeço e desejo realmente um 2023 molhado de esperança. Eu guardei esse... Então, pessoal, vocês assistiram aí essa entrevista, não é? Com essa poetisa maravilhosa que fala de esperança, não é? Ela traz uma mensagem para a gente em 2023, não é? Onde já estamos inseridos. Então,
vamos viver 2023 com esperança, não é? A esperança, ela fala que a esperança é como uma menina vestida de verde, e aí ela materializa essa ideia da vida, não é, que ela tem, como ela vê a vida, e aí precisamos ver a vida com esperança, não é? Sabemos que na nossa vida, no decorrer da nossa existência, nós teremos momentos onde não teremos esperança, teremos momentos que não estaremos tão felizes, mas teremos nãos, não é, na nossa vida, mas na nossa existência também existirá momentos de alegria, de esperança, momentos de sim, não é? Momentos de caminhos, não é, abertos diante de nós, e diante de nós temos um caminho aberto, que é o caminho do aprendizado, o caminho do crescimento, e aí não vamos nos esquecer que estamos aqui, não é, inseridos no contexto escolar, no contexto familiar, no contexto comunitário, não é? No contexto maior, não é? Como país, nós temos um propósito. A nossa vida não está assim, lançada, não é, ao léu, ou foi lançada a sorte da nossa vida. Não é assim, existe um caminho a ser trilhado. Então, vivencia 2023 com essa esperança, não é, que a professora, escritora, poetisa Magali fala aí para você. Então, vamos avançando na nossa aula, não é? Ao assistirmos à entrevista, não é, percebemos uma marca. Qual é a marca da poesia desta escritora? E aí, vocês conseguiram identificar a marca dessa escritora? Eu trago aí para vocês a expectativa de resposta, não é? A marca da autora é a contemplação da vida, não é? Que contemplação é essa? Uma contemplação com esperança de dias melhores. E na sua fala, quando ela se expressa, ela deixa esse recado, não é, para a gente, professores, estudantes da nossa rede municipal. Ela fala sobre esperança, ela escreveu, não é, uma poesia sobre esperança. Então, minha gente, nós precisamos vivenciar os nossos dias assim, com o coração cheio de esperança, de que dias melhores virão, não é? Então, existem dias melhores na nossa vida, então precisamos pensar dessa forma. E é tão interessante porque o pensamento, não é, quando lemos, não é, algo bom como a poesia, quando pensamos sobre algo bom, não é, a nossa vida, ela melhora. Se você está aí, né, sentindo alguma coisa, quando você pensa em algo bom, vem uma energia boa sobre o seu corpo. Então, vamos pensar em algo bom, vamos pensar em dias melhores, vamos viver melhor, não é? Início de ano, sempre vem aquelas metas assim, eu vou fazer exercício, eu vou melhorar meu hábito alimentar, eu vou estudar. Nesse ano eu vou ler mais do que li o ano passado. E aí, que tal começar a colocar essas metas em prática, não é? E aí começar pela leitura. Eu sempre falo com o nosso 6º ano, não é? Nossos alunos e alunas assim, né? Que a leitura ajuda na escrita, ajuda na interpretação textual. Então, vamos começar a colocar esse eixo, né, da leitura em prática, porque a leitura nos faz crescer, nos faz avançar. A leitura também nos cura, não é? Então, uma boa leitura, ela traz vida, saúde para a gente. Então, vamos ler coisas legais, não é? Livros legais e colocar em prática, não é? A leitura, a escrita. Quem sabe na nossa rede nós teremos grandes escritores, não é? Grandes, não é, poetas, não é? Músicos que também são poetas. Então, eu acredito muito nisso, não é? Que nós temos aqui é um acervo, não é, da cultura. E aí eu falo, não é, falei de poesia, frevo também é poesia. Nós temos poeta também, não é? No frevo aí, não é?
letras maravilhosas, e esse é o tempo de vivenciarmos a alegria. Então, vamos nos alegrar. Então, outra expectativa de resposta, não é? É que ela consegue ver o belo nas coisas simples da vida cotidiana. Então, para estarmos felizes, nós não precisamos esperar algo extraordinário acontecer na nossa vida. Nós precisamos ver o belo nas coisas simples, não é? As coisas simples também nos fazem felizes. Então, vamos nos alegrar e viver essa vida, não é? Vendo o belo nas coisas singelas. Então ela faz uma pergunta: onde mora a poesia? A poesia mora em todos os lugares, não é? Você pode fazer poesia das coisas simples, das coisas extraordinárias. Você pode, não é, perceber que a poesia mora aí, dentro de você, não é? Dentro do seu coração, da sua mente. Então você pode ser um poeta também. Então, vamos conhecer como se organiza também um poema? Então, na organização do poema, tem ali um A, tá? Vamos ler prestando atenção. Do poema, o verso é considerado cada linha de um poema. Então, cada linha é um verso. O verso pode conter apenas uma palavra ou um segmento de palavra com um tipo de ritmo. Não é? Quando eu falei lá no início que é poesia, não é? No poema também existe, não é? Essa combinação, não é? No verso tem uma palavra que combina com a outra. A rima, não é? A rima é a sucessão de sons fortes ou fracos repetidos com intervalos regulares ou variados. A estrofe, não é? É o conjunto de vários versos. Então, a estrofe, ela sempre, não é? É o conjunto ali de vários versos. Geralmente tem 4 versos, não é? Ou 3 versos, não é? Compondo ali a estrofe. Mas existe estrofe apenas com um verso. E é o que se chama de monóstico, não é? Então, existe uma estrofe que compõe só apenas um verso, não é? E aí nós temos os poemas curtos, não é? Que trabalharei em outra aula, não é? Nós temos os haikai, não é? Que são poemas curtinhos. Nós temos autores brasileiros também que fazem esses poemas e eu trarei para vocês em uma outra aula, tá bom? Então, já a estrofe com 2 versos, não é? Eu falei do monóstico, que só tem um verso. Já a estrofe com 2 versos chama-se dístico, tá? Então, o texto em verso focaliza a mensagem, por isso utiliza a linguagem figurada. Então, a linguagem figurada nós temos muito, não é, inserida ali dentro dos poemas e poesia. Então, a linguagem figurada nós trabalhamos, não é, com aquela palavra que traz um sentido diferente, não é, do literal para o poema, não é? Eu falo que a linguagem figurada, né, ela embeleza ainda mais o poema. Então, quando falamos assim, você é o meu sol, não é? Quando reverenciamos, dando um significado maior, não é, a essa pessoa, esse eu lírico criado, não é? Então, nós estamos, né, figurando, não é, dando uma importância maior para esta pessoa a qual estamos falando. Então, agora nós vamos conhecer ou rever as características do gênero entrevista, não é? Naquele momento ali que eu estava com a Magali, eu entrevistei. Por que não falar um pouco desse gênero também para vocês, não é? Alguns de vocês podem conhecer, outros não é? Aqueles que conhecem estarão revendo e aqueles que não conhecem estarão conhecendo. Então, quais as características do gênero entrevista? As principais características da entrevista são a oralidade e o discurso direto, reprodução integral da fala de um personagem. A estrutura da entrevista
compreende 3 momentos: uma introdução, as perguntas, não é? Que é feita ao entrevistador, não é? Que o entrevistador faz, não é? E as respostas do entrevistado, não é? E uma conclusão. E vocês perceberam que ali, não é? Eu iniciei, não é? Eu introduzi a fala, eu fiz a pergunta e a entrevistada, que era a professora, escritora e poetisa Magali, foi respondendo. E no final eu fiz esse fechamento. Então, a entrevista é geralmente precedida por um título e, por vez, um subtítulo. Então, antes de ser feita a entrevista, há uma organização, não é, do que vai ser perguntado, há um momento ali de planejamento, não é? Então, tem um título e também tem um subtítulo. Então, agora, não é, eu gostaria de deixar um desafio para vocês. Início de ano, vocês estão aí, não é, com a mente, não é, bem descansada, e aí estão aí cheios de expectativas, não é, onde saíram do 5º ano, estão no 6º ano, onde vocês sabem que agora vocês terão vários professores, né, novas disciplinas são inseridas no contexto, não é, escolar de vocês. E aí, que tal partir para este desafio, não é, que é brincar com as palavras, não é? Brinque com as palavras, construindo um pequeno verso a respeito da natureza, usando a rima. Eu não sei quantos de vocês, durante esse período aí de férias, foram, não é, a um sítio, não é, a uma fazenda, outros foram à praia, não é, brincaram bastante na praia. Que tal aí pensar na natureza e vivenciar, não é, essa escrita como uma brincadeira? Brinque com as palavras, não é? Dê asas. Olha, quando eu falo asas, eu estou falando no sentido figurado, né? Dê asas à sua imaginação. Vivencie a escrita, a leitura, da forma mais leve possível. Acolham com carinho, não é, esse conteúdo e se permita, não é, que seja, permita que seja gerado na sua mente, não é, uma memória, não é, com carinho, afetiva sobre a leitura e sobre a escrita. Eu acredito, não é, eu aposto muito nisso, e você será muito beneficiado com isso, tá? A pessoa mais beneficiada é você, tá? Então, o conhecimento, o aprendizado que adquirimos na sala de aula, ou sozinhos e sozinhas, lendo, é só nosso, não é? Os outros, reverbera na vida dos outros, não é? O nosso conhecimento. Os outros também se beneficiam, não é, deste conhecimento, mas você é o maior beneficiado. Então, vivencie isso, não é? Comece a beber desta fonte de conhecimento, não é, que é a leitura, tá bom? Então, a nossa aula se encerra por aqui. É um prazer, um privilégio estar com vocês. Agradeço a Midian, a produção, e me despeço com um até mais.